bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Vamos neste momento entrar na presença do Senhor com alegria, né? Com muita reverência. Vamos nos colocar de pé para orarmos. E que nessa oração nós possamos agradecer a Deus por esse dia que Ele nos deu. Agradecer pela oportunidade de estar em sua casa, em sua presença, para louvarmos o nome do Senhor, porque isso é um privilégio muito grande, quando nos colocamos aqui e temos essa grande oportunidade de louvar a Deus, de adorá-lo, de poder estar em sua presença e receber dele para nos fortalecermos, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, nós bendizemos a ti, nós te glorificamos, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por esse dia que o Senhor nos deu e por tudo aquilo que o Senhor nos deu condições de fazer, nos deu graça, nos deu entendimento, sabedoria, guiou as nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Te somos gratos pela vida de cada irmão que já está aqui nesta noite, para louvar o teu nome, para receber mais e mais de ti, para sermos edificados na sua presença, Pai. Também pedimos neste momento que o Senhor venha tirar os impedimentos daqueles que ainda estão vindo para a tua casa, Pai. Sabemos que o inimigo de nossas almas luta para que nós não estejamos na sua presença, mas nós te pedimos que todos os impedimentos nessa noite sejam colocados por terra e que possamos nos reunir aqui em adoração ao seu nome, pelas bênçãos que tens derramado sobre nós. Nós te louvamos, ó Pai, até mesmo pelas lutas, ó Pai, pelas provações, porque elas nos ensinam, nos fazem crescer. Que possamos, ó Pai, pedir sabedoria do alto para passarmos por qualquer situação, porque sabemos que o Senhor está conosco. Hoje estamos aqui para louvar o teu nome, para engrandecer a ti, para agradecer a ti pelo suprimento desse dia e por todas as suas bênçãos. E que nessa noite possamos louvar o teu nome, possamos oferecer a ti a nossa adoração, ouvir a tua palavra e sairmos daqui, ó Pai, um pouco melhores do que chegamos, porque a cada dia o Senhor faz algo maravilhoso nas nossas vidas e sempre tem novidades para nós, ó Pai. Fica conosco, receba a nossa adoração no seu trono como cheiro suave. Abençoa poderosamente o ministério de louvor nessa noite. Senhor amado, que possamos oferecer a ti um louvor perfeito para a glória do teu nome, Senhor. Que nós possamos nessa noite fazer com que o nosso louvor chegue até o seu trono como cheiro suave. E que a sua igreja seja edificada para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de ler com os irmãos Salmo de números 98, amém? Glória a Deus. Nestes salmos nós recebemos um convite para louvar a Deus pela sua salvação, amém? Salmos 98, em que diz assim a palavra do Senhor: convite ao louvor pela salvação, Senhor. Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas, sua mão direita e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecida a sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Louvai ao Senhor com a harpa e ao som de canto, com trombetas e ao som de cornetas, exultai diante do Rei, o Senhor. Ruja o mar e tudo o que nele existe, e o mundo e os que nele habitam. Batam palmas os rios, juntos regozijem-se os montes, diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça, e os povos com equidade. Que o nome do Senhor seja louvado pela sua palavra nessa noite. Vamos adorar ao Senhor com a canção de número 9 do nosso cântico de adoração, amém? Aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder,
exaltado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom exaltar o nome do Senhor. Essa é uma das formas que nós temos de agradar a Deus, louvar o nome dEle, falar de sua grandeza, falar que Ele é exaltado e que Ele é maravilhoso nas nossas vidas, amém? Aleluia. Glorificamos, Senhor. Nós bendizemos a Ti, Pai. Queremos dizer que o Senhor é exaltado no céu, na terra, nas nossas vidas. Que possamos todos os dias exaltar ao Senhor, na beleza de Tua santidade, na Sua grandeza. Queremos adorá-lo, Senhor, não somente por aquilo que Tu fazes por nós, mas nós queremos Te adorar por aquilo que o Senhor é e representa para cada um de nós nessa noite, Senhor. Que possamos ter o nosso coração voltado a Te adorar em todos os dias da nossa vida e bendizer a Ti, Senhor, em todos os dias, aleluia. Glória a Deus. Tu és exaltado, Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor e a sua verdade vai sempre reinar. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós temos oportunidade nessa noite de nos derramar na presença do Senhor e agradar ao Senhor, não somente por aquilo que Ele faz por nós, mas agradar ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, por aquilo que Ele faz nas nossas vidas a cada dia. Nós devemos exaltá-lo na beleza de sua santidade. Aleluia. Recebe, Pai, a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Tu és
És exaltado, Senhor, aleluia. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por sua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, aleluia, Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por sua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Deus. Tu és formoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Queremos nos derramar em sua presença, Senhor. Me derramar, dizer que te amo. Aleluia. Dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Convidar neste momento o pastor Paulo para que ele possa agradecer ao Senhor pelas ofertas. Amém? A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha em suas mãos o seu dízimo, a sua oferta. Este é o momento em que nós vamos expressar ao Senhor a nossa adoração, num ato de obediência, entregando os dízimos, num ato de louvor e agradecimento, ofertando ao Senhor, agradecendo a Ele pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas a cada dia. Pai, diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Nós te bendizemos, ó Deus, pela oportunidade que nos dás de estarmos em tua casa e prestando ao Senhor um culto de adoração, de louvor, de gratidão. E neste momento, ó Deus, com os corações inclinados diante da tua presença, rendemos gratidão a ti, ó Deus, por todos os benefícios que cada dia o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem acrescentado a cada um de nós, como o Senhor tem prosperado a nossa mão direita, a nossa mão esquerda, como o Senhor tem sustentado a vida de cada um dos teus filhos, das suas casas e famílias, ó Deus, não permitindo faltar o pão cotidiano, trazendo cura, trazendo libertação, solução de problemas, ó Deus, tantas são as bênçãos que nós temos recebido das tuas mãos, e ó Deus, num gesto de louvor, nós ofertamos ao Senhor. Num gesto de obediência, nós dizimamos em tua casa e pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos e filhas, para que, ó Deus, haja abundância sobre os seus lares, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Glória a Deus, aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas
vidas. nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. e céu. Aleluia. Aleluia, Deus. E céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Louvamos o teu nome, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos alguns pedidos de oração que nós queremos apresentar à igreja e pedir que hoje os irmãos estejam intercedendo em favor dessas vidas. São vidas que precisam de uma intervenção de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aqui nós estamos num grupo de justos bem aumentado. Então, se todos e cada um dos irmãos colocarem diante do Senhor a sua oração e clamarem a Deus, Deus pode fazer um milagre nesta noite. E nós cremos que é vontade do Senhor, por isso a palavra do Senhor nos exorta a orarmos uns pelos outros. Primeiro pedido de oração pelo Edson, para que ele volte para os caminhos do Senhor. Também oração pelo Juarez, para que Deus restaure a sua vida conjugal. Oração pelo Jonathan, para que Deus restaure a sua saúde. Oração pelo Francisco, que está internado e com suspeita de meningite. Vamos orar também pelo pastor Gessivaldo e esposa, para que Deus abençoe os seus servos. Estão ausentes por motivo justo. Já aproveitamos a oportunidade para dizer aos irmãos de que a nossa reunião de oração, das 5 às 6 da manhã, vai se estender até a sexta-feira da outra semana, não vai parar no meio da semana. Embora o mês termine no meio da semana, nós vamos nos estender até a sexta-feira. Então os irmãos terão a oportunidade de prosseguir na oração. O relógio de oração também prossegue, não se esqueça de fazer a sua oração. E nós temos uma reunião, sexta-feira, com a equipe de visitação e consolidação. Toda a equipe de visitação e consolidação está convocada para estarem aqui sexta-feira às 20 horas. E no sábado às 14 horas será aberto o primeiro encontro, ou o encontro de líderes da Escola Bíblica Dominical do Distrito de Cosmópolis. E todos os irmãos que já fizeram suas inscrições, não se demore, venha. E se você ainda não fez, ainda há tempo. Se inscreva para participar, a sua vida será grandemente abençoada. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Nosso Deus e Pai, na Tua presença nós estamos em nome de Jesus Cristo. Diante de Ti, Senhor, estão esses pedidos de oração, de vidas que precisam de uma intervenção do Senhor, que necessitam, ó Deus, do toque bendito da Tua mão, ó Deus, para restaurar a saúde, para restaurar os relacionamentos, para curá-los de toda enfermidade.
Ó Pai, é em nome de Jesus Cristo que nós intercedemos em favor dessas vidas e pedimos, ó Pai, visita cada uma delas, pois Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Ó Deus, Tu estás, ó Senhor, com a Tua mão estendida para abençoar aqueles que creem no Teu nome. E nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, abençoa, Deus, pastor Gessivaldo, a esposa, abençoa, Senhor, também as crianças que estarão reunidas aqui ao lado, no culto da criança. Ó Deus, abençoa a vida delas em nome de Jesus Cristo, e a cada um dos Teus servos que aqui estão, e todos os Teus filhos que nos assistem, ó Deus, através do culto online. Venha a Tua bênção, venha a Tua presença, venha a Tua glória, e fala, Senhor, aos nossos corações, pois nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tome a sua Bíblia, aproveitando que os irmãos estão de pé, eu quero fazer a leitura do texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, até o verso 4, e hoje estaremos dando continuidade ao estudo que nós iniciamos no culto anterior, onde nós apresentamos aos irmãos, como título desse estudo, dessa mensagem, santidade, mandamento e não opção. Vire para o seu irmão do lado e diga para ele: santidade, mandamento e não opção. Fala para o outro também, vira para o outro lado: santidade, mandamento e não opção. Amém. Assim está escrito na palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 até o 5. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Fizemos, na mensagem que trouxemos anteriormente, uma apresentação deste texto que nós acabamos de reler, e uma exposição em cima do tópico: qual é a referência de comportamento a ser seguida pelo crente, onde nós tratamos daquilo que é importante para a vida do crente, qual exemplo ele deve tomar para a sua vida, que comportamento e atitude ele deve incorporar no seu padrão de vida diário, para que ele realmente espelhe aquilo que Deus preparou para a sua vida, aquilo que Deus espera de sua vida, aquilo que Deus de antemão determinou sobre a sua vida. E então nós fizemos essa exposição de motivos dentro da palavra de Deus, para trazer aos irmãos o entendimento e a lembrança daquilo que os irmãos já aprenderam na palavra de Deus, porque o que nós estamos falando não é novidade para os irmãos. Os irmãos já devem ter ouvido isso muitas vezes. Os textos e as passagens citadas e os comentários que nós fazemos a cada oportunidade que assumimos o púlpito para falar à igreja, já é de conhecimento dos irmãos. Mas, como nós somos propensos a esquecer, nós precisamos ser relembrados. Nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nós já aprendemos. Precisamos trazer ao nosso coração tudo aquilo que a palavra de Deus fala sistematicamente. E percebam, os irmãos, de que a palavra de Deus, ela é uma palavra sistemática. Ela tem um sistema, ela tem um método. Ela começa
na parte principal da nossa experiência com Deus, através de Jesus Cristo, no contato com a palavra de Deus, e depois num crescendo constante, diário, até nós alcançarmos a glória, que certamente um dia vai acontecer. E eu creio que cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, aqueles que nos ouvem através do programa online, certamente já deve ter sido arguido no seu coração a respeito daquilo que se prega na casa de Deus. E eu desejo trazer ao irmão e à irmã o sentido de que o que Deus está falando aos nossos corações nestas mensagens é de alto interesse de cada um de nós. Não é algo que eu deva escutar apenas por ser um bom ouvinte, não é alguma coisa que possa me interessar em alguma parte, não é talvez aquilo que possa trazer um alento à minha alma, embora todos esses aspectos sejam necessários e importantes, porque Deus é aquele que fala aos nossos corações, e quando os nossos corações estão despertados, os nossos ouvidos abertos, a nossa mente está lúcida, atenciosa para receber o que Deus tem para falar, certamente Deus fala, e muitas vezes Deus fala numa simples palavra. Por isso é importante você estar atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração em particular. Pode ser que você venha ouvir aqui muitas informações, orientações, instruções, mas apenas uma delas é aquela que vai tocar o teu coração e vai mudar a tua vida. Agora, isto vai acontecer na medida em que você se dispõe a ouvir. E Deus fala. Às vezes Deus fala uma vez, às vezes Deus fala outra vez, Deus fala a terceira vez. Foi assim que aconteceu com Samuel aos 12 anos. Ele estava lá no templo, ele ouviu a voz do Senhor, mas ele não sabia reconhecer a voz do Senhor, e pensava que era a voz de Eli, o sacerdote. E ao ouvir a primeira vez, ele indagou: tu me chamas, Senhor? Não, não te chamei. Ele volta para a cama, o Senhor o chama de novo, ele vai a Eli: tu me chamaste? Não, não te chamei. Ele volta para a cama, e já na terceira vez, ele entendeu, era Deus falando com ele. Quem sabe nesta noite, Deus vai falar ao teu coração uma, duas ou três vezes, porque Deus deseja que o seu coração seja tocado com esta palavra, para que a sua vida seja edificada, seja exortada e consolada pelo Espírito Santo de Deus, no poder da palavra do Senhor. Assim, amados irmãos, tendo avançado então para o segundo tópico deste estudo, eu defini aqui como sendo o templo, a habitação de Deus. Abra lá 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 até o 18, e nós vamos percorrer um pouco do que Deus tem para falar conosco neste texto, dentro do tema santidade, mandamento e não opção. Como eu disse da outra vez, se eu não conseguir terminar todo o assunto, falaremos em outra oportunidade. O texto nos diz o seguinte: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Desejo que o irmão coloque atenção nessa questão. A sua vida não te pertence mais, porque neste mundo, ou nós somos escravos do pecado, ou somos servos de Deus. Ou nós servimos a vontade do mundo, ou nós fazemos a vontade de Deus. Ou nós andamos em luz, ou nós andamos em trevas. Não existe meio termo. E quando o texto da palavra de Deus, que é inspirada,
afirma de maneira categórica de que nós somos o templo do Deus vivente, isso deve calar profundamente no teu coração. Você é templo do Deus vivente. Não sei se você está sentindo ou percebendo a importância desta declaração. As pessoas caminham neste mundo perdidas, sem esperança, sem salvação, sem Deus, desorientadas, inseguras, insatisfeitas, desesperadas, porque não tem Deus. Mas a cada um de nós que já confessamos ao Senhor Jesus Cristo em nossos corações, e a Ele entregamos a nossa vida, e a Ele nós nos rendemos inteiramente, Ele passa a ser o nosso Senhor. E não somente passa a ser o nosso Senhor, Ele passa a ter uma relação de intimidade conosco. E essa relação de intimidade se estabelece nesta afirmação que o apóstolo Paulo fala. Nós somos o templo do Espírito do Deus vivente. Você é templo do Espírito do Deus vivente. Deus habita a sua vida. Deus habita em seu ser. Deus se faz presente no seu coração. Deus está presente na sua vida. E isso nos traz uma responsabilidade com o que isso quer dizer para nós. E a primeira questão que o apóstolo coloca aqui, ele diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? O que consenso? Ou seja, qual a comunhão? Qual a relação? Que participação há entre o templo de Deus, que é você, e os ídolos? Se nós buscarmos o significado desta declaração de Paulo, o apóstolo, nós vamos perceber de que ela vai além daquilo que normalmente as pessoas definem. Quando se pensa de ídolo, se pensa justamente naquele dito cujo carcará sanguinolento que fica pendurado em algum lugar, na dependência de alguém que venha limpá-lo, que venha cuidar dele, que venha dar uma assistência para ver se está ali mesmo, ou coisas dessa natureza, que é o que diz o Salmo 115. Eles têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. E o salmista diz: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem e aqueles que o adoram. Mas, meu amado irmão, não é apenas o ídolo feito pelas mãos dos homens que ocupa o coração do ser humano. Muitas vezes nós achamos que estamos livres desse mal, porque não temos um ídolo na nossa casa. Mas muitas vezes nós temos um ídolo no coração, porque todo ídolo nasce primeiramente no coração. Não sei se os irmãos já tiveram curiosidade de pesquisar, mas a Índia é o país que tem a maior concentração de ídolos do mundo. Alguns costumam definir que lá há pelo menos aproximadamente mais de 1000 ídolos para cada pessoa. Mais de 1000 ídolos para cada pessoa. E você calcula, lá tem mais de 1 bilhão de habitantes. Você já imaginou quantos ídolos tem naquele lugar? A pessoa tropeça numa pedra, olha para a pedra e diz: é um ídolo, é um Deus, e se adora, e começa a se encurvar diante dela. Vai passando pela rua, acha alguma coisa que chama a atenção, ela se prostra e começa a adorar. Por isso que lá se adora tudo, todas as coisas. Mas onde começa a adoração? No coração. E às vezes, quando nós pensamos no que Paulo está afirmando, não se restringe tão somente à questão daqueles ídolos que são fabricados e colocados em diversos lugares. Muitas vezes são ídolos que nós erigimos dentro do nosso coração e nós não abrimos mão deles. Que pode ser uma carreira, pode ser um veículo, pode ser a família, pode ser coisas que às vezes se desgastam pelo uso, pode ser os seus bens materiais, podem ser até os seus familiares,
pode ser amigos, pessoas. Nós devemos examinar os nossos corações para saber se a prioridade que ocupa o nosso coração é dada a Deus. E aí eu acrescento aos irmãos: Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E se Deus quer primazia no seu coração, é porque Ele quer ser o único. Não apenas o primeiro, Ele quer ser o único no seu coração. Você pode permitir que o seu coração abrigue pessoas que você ama, que você respeita, as coisas que você luta para conquistar, mas nenhuma delas pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. Pois bem, a partir daí então, nós entendemos por que é que Deus disse, e o texto nos diz assim: neles habitarei e entre eles andarei. Primeiro, aqui Paulo usa esse pronome demonstrativo, o pronome pessoal, neles. E quando se fala neles, se fala em você, se fala em nós, se fala em mim, em cada um de nós. E aqui é Deus falando. Deus habita no seu coração. Deus habita no seu coração. Escute, Deus habita o seu coração. Ele se faz presente na sua vida. Quem sabe você tem enfrentado lutas e adversidades muitas vezes porque você não reconheceu que Deus está presente dentro do seu coração. Quantas vezes você está enfrentando uma luta sozinha ou sozinho e você está desesperado porque não consegue enxergar a solução daquele problema, e Deus está ali, porque Ele habita o teu coração, e Ele está desejoso de estender a mão para te abençoar, mas você precisa reconhecer que Ele está ali. É necessário que você tenha essa intimidade com Ele. E Ele acrescenta: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Há um possessivo aqui. Deus está se deixando ser possuído por você, num sentido afirmativo da palavra, quando nós entendemos de que Deus nos dá a liberdade de tê-lo em nós mesmos. Se Deus nos deu a liberdade, porque Ele habita em nós, nós temos esse direito de dizer: Ele é o meu Deus. E quando eu digo que Ele é o meu Deus, eu estou dizendo que eu tenho um Deus. E se eu estou dizendo que eu tenho um Deus, imaginem, se as pessoas pagam promessas, e às vezes promessas até grandes, promessas que impõem sacrifícios, pessoas que às vezes se arrastam carregando lenhos nas suas costas em longas distâncias. Como eu vi uma reportagem uma vez de um missionário na Índia, e ele, fazendo uma reportagem, ele mostrou um cidadão que não andava, o cidadão não andava, ele rolava na via pública. Literalmente, você entendeu? Ele deitado na via pública, rolava, ia rolando, e rolando, e rolando, porque ele tinha um destino para cumprir, ele tinha um lugar para chegar, e ele estava fazendo isso por conta do que ele havia prometido àquele ídolo que ele cultua. E nós sabemos pela palavra de Deus de que nunca vai acontecer nada na vida dessa pessoa. E nós temos o privilégio de ter Deus morando dentro de nós. Nós temos a alegria de ter Deus caminhando conosco, de sabermos que Deus está atento a qualquer sussurro da nossa alma diante dEle. Deus está atento ao clamor que nós fazemos, às lágrimas que nós derramamos, às aflições que nós sentimos, às inquietações da nossa alma, às tentações que vêm sobre nós. Deus está atento a cada momento da nossa vida para nos ajudar, para nos socorrer, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Então você tem da parte de Deus a promessa
que em Jesus Cristo Ele te fez. Em Jesus Cristo, Deus te fez mais do que vencedor. Deus te fez mais do que vencedor. E por isso você deve adorá-lo e glorificá-lo, porque Ele habita dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 17 nos mostra o outro lado desta relação. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes de nós. Eu nunca consegui entender essa afirmação, mas quando eu vejo um casal que se dá muito bem, que se relaciona bem, eu fico perguntando, será que não existe nenhuma pontinha de ciúmes entre eles? Entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido, será que não existe? É de se pensar que possa haver alguma coisa. Mas ao tempo foi passando e as experiências da vida foram sendo acrescentadas e eu fui entendendo uma coisa. Os irmãos sabem que eu vivi 39 anos e meio casado e Deus completou. E vou chegar até os 65, 70 anos casado. Porque Deus completou a minha metade. Ele tirou uma metade e me deu outra. Deus é bom. Só Deus para fazer essas coisas, a gente não entende. A gente não entende, mas é só Deus. E aí eu digo para vocês o seguinte, que nos 39 anos e meio de vida conjugal, muitas vezes eu demonstrei para com o meu cônjuge zelo. E zelo é diferente de ciúme. É lógico que a palavra às vezes se assemelha, porque quando nós pensamos num ciúme que cuida, num ciúme que demonstra aquela atenção, que demonstra aquela preocupação, não exagerada, não possessiva, não dominadora, mas de cuidado e de amor, é possível. Aí comecei a entender, bom, se eu tenho zelo da minha esposa, ou seja, um pouquinho de ciúmes, não é? Um pouquinho de ciúmes. Dá um segredinho para você aí, meu irmão, você que é casado. Tenha um pouquinho de ciúmes da sua esposa. Mas não seja possessivo. Não seja possessivo. Seja equilibrado. Eu tenho certeza que as coisas melhorarão. E você também, minha irmã, você que é casada, tenha um pouquinho de ciúmes do seu marido. Mas não seja possessiva. Seja equilibrada. Porque quando eu olho para a palavra de Deus e vejo que o Espírito de Deus tem ciúmes, e é o Espírito de Deus que habita o meu ser, eu começo a entender que Deus tem cuidado com a minha vida. Deus se interessa pelo meu bem-estar. Deus se preocupa como está a minha vida. Deus se preocupa como estou caminhando neste mundo. Deus se preocupa com aquilo que eu estou fazendo com a minha própria vida, que não mais me pertence, mas pertence a Ele. E aí então, o outro lado da moeda do que nós estamos tratando aqui nesta noite, está no verso 17. Quando Deus diz, perceba, irmãos, aqui é Deus falando, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Aqui nós temos que nos remeter ao contexto para entender o texto. O apóstolo Paulo estava instruindo a igreja de Corinto, que era uma igreja que vivia numa cidade altamente idólatra, onde havia muita confusão, e muitos crentes estavam sendo contaminados com a idolatria daquele lugar, entre outras coisas. E ele então faz uma exortação àqueles irmãos, para que eles não se contaminem. Não se contaminem. E o texto está dizendo exatamente isso. Quando Deus diz, pelo que sair do meio dele, significa você vai continuar andando nesse mundo, vivendo nesse mundo, comprando, vendendo, negociando, relacionando com as pessoas, mas você não deve se contaminar com as coisas desse mundo. Porque Deus que é santo e habita o seu ser, você que é o templo do Espírito Santo, deve ser santo também. Deus espera que você seja santo. E aí ele acrescenta, e apartai-vos. Esse apartar-se significa você estabelecer um limite. Até ali eu vou, dali para frente não vou. Você tem que ter um critério
fundamentado na palavra de Deus, para você saber exatamente quais são os limites para a sua vida neste mundo. Porque de repente você pode se contaminar com aquilo que às vezes, na aparência, não tem mal algum. E quantas vezes as pessoas têm se contaminado por acharem que aquilo não tem problema, porque alguém disse que não tem problema. E se esquece que quando Deus nos dá as orientações da sua palavra, Ele nos dá a sua palavra para nos orientar. E a quem eu tenho que recorrer? A palavra de Deus. Porque nós, como seres humanos que somos, e eu acredito que você seja humano como eu sou também, a não ser que sejamos tão diferentes que sejamos aí extraterrestres, não é? Embora que a Bíblia nos diz que nosso mundo não é aqui, a nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós aguardamos uma pátria celestial. Então, para o mundo a gente pode até parecer extraterrestre, mas entre nós, membros do corpo de Cristo, não. Nós somos iguais, mas somos humanos. E se nós somos humanos, somos propensos a tropeçar e cair. Você não é propenso a tropeçar e cair? Será que eu estou falando alguma coisa que é estranha aos seus ouvidos? Eu estou dizendo aquilo que é a realidade de todos nós. Nós, como humanos, somos propensos a tropeçar e cair. Mas Deus é aquele que nos ajuda, Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que se faz presente em nossas vidas para nos dar a vitória quando nós somos tentados. Daí a necessidade de nós estabelecermos esse limite. Até ali vou, dali para ali não vou não, porque se eu for vou cair. E isso se aplica para todas as áreas das nossas vidas, na nossa relação familiar, seja conjugal, seja com os filhos, seja com os pais, com os irmãos, seja no relacionamento na sociedade, no trabalho, escola, vizinhança, onde você estiver, e no seu particular, quando ninguém te vê, quando ninguém te observa, até ali, você tem que estabelecer um limite para a sua própria natureza, porque a natureza humana, ela é interessada em se manifestar, conforme Paulo diz em Gálatas 5, onde as obras da carne, muitas vezes, querem se evidenciar no comportamento do crente. Nós não vamos ao texto lá de Gálatas agora, mas você depois pode confirmar. Há comportamentos ali que realmente devem ser completamente erradicados da nossa vida. E somente no andar no Espírito e andar com o Espírito é que nós vamos vencer essas dificuldades. Em razão disso, nós devemos nos esforçar para buscarmos a presença do Senhor e nos fortalecer no Senhor, para então apartar-se das coisas deste mundo. E o Senhor acrescenta a última parte desse texto dizendo: e não toqueis nada imundo. Eu já li e reli esse texto diversas vezes, mas muitas vezes. Cada vez que eu leio, alguma coisa salta aos meus olhos. E eu tentei entender o que é que Deus estava falando por boca do apóstolo Paulo, o que é que Deus estava comunicando. E aqui, Paulo está extraindo do Antigo Testamento uma exortação ao povo de Israel. E se você pegar os 4 últimos livros da Torá, que fazem parte ali, os 5 livros, você vai perceber que do Êxodo ao Deuteronômio, Deus trata com seu povo, o povo de Israel, diversas maneiras, de diversas formas, sempre exortando eles a entenderem de que eles são um povo santo escolhido por Deus. E em Jesus Cristo, nós estamos sendo beneficiados por esse propósito de Deus. Porque nós também somos povo de Deus. Nós somos chamados por Deus. E Pedro, falando na sua primeira carta, ele diz de que nós somos a geração eleita, o povo escolhido de Deus. Ora, se nós somos a geração eleita, o povo escolhido de Deus, para sermos santos e anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz,
Então nós estamos dentro desse propósito de Deus. Deus nos chamou para sermos um povo santo. E quando temos esta afirmação no Novo Testamento, se referindo ao Antigo Testamento, é um endosso da palavra de Deus que o Novo Testamento nos traz para o Antigo Testamento. Porque muitas vezes é mais fácil você pregar sobre Mateus, Marcos e Lucas e João, porque são as mensagens mais fáceis, as mensagens que encantam, as mensagens que tocam o coração e devem ser pregadas. Mas nós não podemos nos esquecer de que a palavra de Deus, ela é composta de 66 livros, e do Antigo e o Novo Testamento, e a inspiração é a mesma, a autoria também é a mesma, porque é do próprio Espírito de Deus, porque homens santos, inspirados por Deus, escreveram a profecia. Então nós reconhecemos na palavra de Deus a sua autoridade em questão de regra de fé e prática para a vida do crente. De modo que nós não podemos excluir um ou outro texto, um ou outro livro, por conveniência ou por interesse, que realmente venha confrontar a nossa própria fé. E quando o texto nos diz, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, eu entendo perfeitamente que a palavra de Deus nos instrui acerca daquilo que deve ser o padrão de comportamento do crente neste mundo. Nós temos que fazer a diferença. A sociedade espera uma resposta diferente de cada um de nós. Você foi salvo, você foi libertado, você foi transformado pelo poder de Deus, você foi cheio do Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem a unção de Deus, é para fazer a diferença nessa sociedade que está corrompida. E Deus espera que você faça a diferença. E para você fazer a diferença, você tem que conhecer a palavra. Você tem que aplicar a palavra de Deus ao seu coração. E não tocar nada imundo significa você não se comprometer com nada deste mundo. Até porque nós estamos, num certo sentido, na mesma realidade que Daniel esteve quando foi preso para a Babilônia. Era jovem, era um moço vistoso, talentoso, era um moço que tinha muitas qualificações, e ele foi chamado e escolhido para ser colocado no palácio. E foi justamente nessa situação, e talvez você não esteja num palácio, mas a sua relação com outras pessoas podem indicar de modo muito claro de que a sua convivência naquele ambiente é como se estivesse. Porque certamente o inimigo das nossas almas vai fazer todo o empenho possível para lhe oferecer os seus manjares, para que você se contamine com os manjares deste rei, o príncipe deste mundo. E nós temos que ter uma atitude qual teve Daniel. Ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Você tem que assentar no seu coração. Assentar no coração é tomar uma atitude, é estabelecer um propósito, é assumir um compromisso com Deus, é dizer não quando o inimigo vem, é dizer não quando as tentações aparecem, é dizer não para o mundo, é dizer não para o pecado, é dizer não para o diabo e as suas hostes, porque nós temos em nós aquele que é mais poderoso do que o mundo, do que aquele que está no mundo. Então temos de Deus a promessa de vencermos. Amém? Entendendo então esse primeiro momento da nossa fala, vamos para o capítulo 7 do mesmo livro de 2 Coríntios, para entendermos o que o apóstolo Paulo está introduzindo na continuidade da sua fala. Percebam, os irmãos, de que nós terminamos o capítulo 6, e agora nós vamos entrar no capítulo 7 deste mesmo livro. E o texto nos diz o seguinte: ora, amados. Você escutou isso? Ora, amados.
Sabia que você é amado por Deus? Sabia que Deus te ama verdadeiramente? Que Deus te ama sem reservas. Deus não estabelece condições para demonstrar o seu amor para com você. Ele te ama porque Ele é Deus. E Ele te ama porque Ele é amor. Mas vejamos o que diz aqui o texto. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Quais promessas? Aquelas que nós lemos anteriormente, de que nós somos filhos de Deus, de que Deus habita em nós, de que Ele anda conosco, de que a sua presença se faz marcar em nossas vidas todos os dias, todos os instantes da nossa existência. E por consequência nós somos filhos e filhas de Deus. Porque temos estas promessas, o texto nos diz: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A primeira coisa que você deve compreender desta declaração de Paulo é que santificação é um processo. A salvação é um ato único. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi salvo, e ponto final. Você está salvo em Jesus Cristo. Você foi salvo pelos méritos de Jesus Cristo. Você foi salvo porque Jesus Cristo pagou o preço da tua redenção. Então a salvação é um ato único. Deus aprove a Ele salvar a você. E Ele o fez pela pregação do Evangelho, mediante a fé na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Mas uma vez salvo, você tem que perseverar na salvação. Você tem que permanecer na salvação. E o texto aqui está nos mostrando esta responsabilidade que nós temos com esta salvação. Eu tenho a certeza de que vou para o céu. Ora, porque eu tenho a certeza de que eu vou para o céu, eu posso fazer o que der na minha telha? Eu posso fazer o que der de vontade no meu coração? Eu posso andar o caminho que eu quiser? Não. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A partir do momento que eu recebi esta salvação, eu tenho que permanecer nela. E de que modo? Através da santificação. Portanto, a santificação é um processo. E como todo processo, ele é definido por um começo, um meio e um fim. O começo desse processo de santificação aconteceu exatamente no dia que você nasceu de novo. Porque Deus, através do Espírito Santo, pelo poder da sua palavra, plantou dentro do seu ser uma nova criatura. Paulo falando em 2 Coríntios 5, versículo 17, portanto agora aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto você passou a ter uma nova natureza. O velho homem foi crucificado com Cristo. Nós fizemos ele morrer nas águas do batismo. Segue-se, portanto, de que a santificação como um processo, ela depende de cada um de nós. É o que o texto está dizendo. Aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Quando eu coloco a minha vida no altar de Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero cumprir a Tua vontade. Eu quero servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha alma, do meu espírito, da minha maneira de ser. Eu quero servir ao Senhor de modo integral. Porque eu tenho a esperança de que eu vou para o céu. Agora, a santificação, como um processo na vida do crente, ela exige atitude. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: purifiquemo-nos. Purifiquemo-nos. Ele não está dizendo: Senhor, purifica-nos. Ele está dizendo: purifiquemo-nos. Vire para o seu irmão do lado e diga: purifiquemo-nos.
fale para o outro. Purifiquemo-nos. E do que nós temos que nos purificar? Ele coloca aqui duas questões importantes: de toda a imundícia da carne e do espírito. Ou seja, tudo aquilo que pode corromper a nossa natureza humana, tudo aquilo que pode manchar o nosso espírito, nós temos que rejeitar prontamente. Nós temos que ter uma atitude afirmativa. Nós não podemos conjecturar se devemos ou não, se podemos ou não, se dá ou não dá, se vale a pena ou não vale. Nós temos que ter uma só atitude, e esta atitude deve corresponder ao mandamento da palavra de Deus. Porque se o mandamento é purifiquemo-nos, eu tenho que me purificar, o irmão, a irmã tem que se purificar. É um ato que depende exclusivamente da sua vontade, não depende do outro. Eu não posso me purificar pela minha esposa, nem a minha esposa se purificar por mim. Não posso me purificar pelos meus filhos, nem os meus filhos por mim. Eu certamente tenho que me purificar por mim mesmo. Ou seja, eu tenho que assumir a responsabilidade de me purificar diante de Deus e da sua palavra. Amém? Uma pausa aqui só para informação. Se você ver a luz desaparecer por um instante, não se preocupe. A CPFL está aí na frente, ali fazendo uma manutenção ali, e avisou, vai acabar caindo a energia já já. Se acabar a energia já já, do meu tablet não vai acabar, vocês vão ver o meu rosto daqui. E a minha voz também não vai acabar, então eu vou continuar pregando até dar o horário certo. Amém? Deixa lá. Aí eu vou ter que gastar um pouquinho mais a garganta. Pois bem, irmãos, aperfeiçoando a santificação do temor do Senhor. Esse aperfeiçoar é torná-la completa. Quando nós lemos esse texto, aperfeiçoar ou perfeito, significa alguma coisa completa. Se é alguma coisa completa, e aqui a exortação é para que nós venhamos a aperfeiçoar a nossa santificação no temor do Senhor, significa que eu tenho que buscar na palavra de Deus tudo aquilo que produz temor no meu coração. Pastor, mas então eu vou ter que ter medo de Deus? Bom, se você ler o que a palavra de Deus nos fala em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, então você tem que ter medo. Se você ler na palavra de Jesus, de que você não deve temer o homem, que pode fazer apenas perecer o teu corpo, mas deve temer aquele que não somente faz perecer o corpo, mas também perecer a alma no inferno, então você tem que ter temor de Deus. Não há outro caminho. Mas o sentido aqui também nos mostra de que não é apenas aquele temor de medo, mas a reverência que você deve ter diante de Deus no seu dia a dia. Seja quando você está cuidando das suas lidas em casa, fazendo o seu almoço, limpando a casa, lavando roupa, lavando louça. E parece que serviço de casa não acaba nunca, não é? Pois bem, não importa, seja você trabalhando no seu comércio, na indústria, no serviço, onde você estiver, tenha certeza, você precisa ser constantemente observado por si próprio. Se aquilo que você está fazendo, se aquilo que você está falando, ou o que você está pensando, porque muitas vezes as pessoas imaginam que por não descobrirem os seus pensamentos, pode pensar qualquer coisa. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos exorta dizendo de que o Espírito de Deus, que sonda até as profundezas de Deus, é aquele que conhece as intenções do nosso coração. E se o Espírito de Deus habita em mim, eu tenho que tomar cuidado também com os meus pensamentos. Mas também não só com os meus pensamentos, mas com a motivação do meu coração. Aquilo que me motiva a fazer o que eu estou fazendo. Porque a palavra de Deus nos ensina de que nós seremos levados ao tribunal de Cristo, onde seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos no corpo ou fora do corpo.
seja de bom ou de mal. Então nós temos que estar em constante avaliação. Isso significa aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor. É padrão de comportamento, é atitude, é intenção, é motivação na vida do crente. Para nós fecharmos, eu vou ler 2 outros versos. 1 Tessalonicenses 4:7. Que nos diz o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Algum irmão tem alguma outra tradução aí para a gente fazer um contraponto? Leia para nós. Muito bem. Veja que santificação, o termo não mudou. Mas imundícia trata de impureza. E tudo aquilo que pode contaminar a nossa mente e os nossos pensamentos deve ser prontamente rejeitado. Deve ser prontamente rejeitado. Sejam palavras, sejam comportamentos, sejam coisas que se leem, coisas que se veem, coisas que se ouvem. Porque a contaminação, ela vai entrar no seu coração, ou através dos seus ouvidos, ou através dos seus olhos, ou através da sua própria boca. Diga-se de passagem, quando chegou pela boca, o negócio já está feio, porque já veio do coração. Porque a Bíblia diz, a boca fala de tudo aquilo que está cheio o coração. Então, eu estava, olha irmãos, um parênteses aqui. Eu estava caminhando numa rua da igreja, onde eu costumava ir, e vinha vindo 2 jovens. E 2 jovens trocando ideia assim, animosamente, né? bem assim descontraídamente. E eu percebi que eles eram crentes, porque eles estavam indo inclusive para o mesmo evento. Eu tenho a leve impressão de que eles nem sequer deram conta de que eu, pastor, estava indo na direção deles, ou seja, no sentido contrário deles. E de repente, eles devem ter visto alguém que estava vindo atrás de mim, que eu não vi quem era, e um deles chamou essa pessoa por uma palavra de baixo calão. Aquilo chocou meus ouvidos. Olha, se eu tivesse um gato morto, eu tinha pego o gato morto, batido no camarada até o gato miar. Claro, depois eu ia soltar o gato, não é porque é crime ambiental, né? Merecia levar. Olha, não consigo entender, irmãos. A palavra do Senhor nos exorta de que nós havemos de dar contas a Deus de cada palavra torpe que sai dos nossos lábios. Então o crente, o servo de Deus, aquele que tem morada com Deus no céu, já garantida pelo sangue de Jesus Cristo, que foi purificado de todo pecado, não pode ter um padrão de comportamento à semelhança do mundo. Porque quando você chegar no céu, se você chegar, Deus tenha misericórdia de você, imagine o choque cultural que você vai ter. Entrar numa cidade santa, perfeita, ruas de ouros, com muros de jaspes, e no meio dessa cidade está o trono de Deus, não tem nada de errado lá, e você vai para lá, de repente você vai chegar lá, vai falar um monte de besteira. Bom, não vai, né? Você sabe que não vai. Sinta-se advertido se isso acontece na sua vida, mas eu creio que aqui não tem ninguém assim, amém? Eu creio que todos os crentes aqui têm um linguajar são, um linguajar santo, um linguajar perfeito, um linguajar que agrade a Deus, um linguajar que realmente edifica aquele que está ouvindo. Porque a palavra de Deus nos exorta, saia da vossa boca somente aquela palavra que for boa e que promova a edificação àqueles que a ouvem. Então, irmão, a santificação deve ser aperfeiçoada no temor do Senhor nesse sentido, porque nós vamos morar no céu.
porque nós não fomos chamados para vivermos em impureza. Impureza de pensamentos, de sentimentos, de intenções, de propósitos, de comportamentos, não importa. Deus nos chamou para sermos santo, para sermos santo, para sermos santo. Hebreus 12, 14, encerrando. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual todos verão ao Senhor. Eu ouvi um amém aí? Eu ouvi um amém aí? Eu ia ficar assustado agora, hein? Sem a qual todos verão ao Senhor? Verão ou não? Verão ou não? Não. Sem a qual ninguém, seja pastor, seja presbítero, diácono, evangelista, líder de departamento, não importa qual cargo ou função, seja membro da igreja, seja bispo, até aí, né? Seja bispo, não importa. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E se a palavra está afirmando categoricamente, não verá o Senhor, é porque não vai ver mesmo. E eu pergunto para os irmãos, um céu sem Deus é céu? Pensar que você vai para um céu onde você não vai ver Deus, é céu? Não. Não há céu sem Jesus. O céu sem Jesus não é céu. O céu sem Deus não é céu. O céu sem o Espírito Santo não é céu. Então nós temos que nos santificar para podermos vermos a Deus. E você está sendo chamado para ter esse compromisso, para manter esse compromisso, para desenvolver esse compromisso com Deus. Não importa o que aconteceu até aqui. Não importa se até aqui você falhou, se até aqui você errou, se até aqui você não conseguiu entender o recado de Deus. Mas nesta noite Deus falou ao teu coração. E Deus falou de modo muito claro. Ele quer santificação da sua vida. E santificação em toda a sua maneira de viver. Em toda a sua maneira de viver. Porque é isso que Deus preparou para você. E se Deus nos deu a oportunidade de ouvir a sua palavra nesta noite, e essa palavra, ela tem o endereço certo. E esse endereço começa aqui no púlpito. Esse endereço é aqui. Porque daqui tem que chegar até aí. E se passou aqui e eu recebo essa palavra como da parte de Deus, e eu sei que eu preciso melhorar a minha vida diante de Deus, eu sei que eu preciso melhorar o meu compromisso com Deus. Porque embora o Espírito Santo de Deus habita em minha vida, embora a palavra de Deus habite em meu coração, eu sei que ainda habito esse corpo humano, esse corpo carnal, sujeito a pecar, e eu tenho que vencer as inclinações da carne, e somente através da santificação é que eu vou conseguir. E se Deus espera isso de mim, Ele espera isso de você também, porque o mesmo preço que Ele pagou para me salvar, Ele pagou para salvar a sua vida também. É por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite. Porque Ele espera de você um compromisso firme. Para que você possa entrar nos céus. E possa ver a presença do Senhor. E se alegrar diante dEle. E se regozijar por você fazer parte da natureza divina de Deus. Eu quero fazer um convite a você. Quem sabe alguma coisa tocou o seu coração. Daquilo que você precisa renunciar.
daquilo que você precisa abandonar, de coisas que você precisa deixar de lado, de atitudes que você precisa melhorar, de comportamentos que você precisa rever diante de Deus, de motivações com a qual você faz todas as coisas da sua vida. Quem sabe você precisa mudar alguma coisa na sua vida, e o Espírito de Deus falou ao teu coração. Eu não sei o que é, mas eu creio que o Espírito Santo falou ao teu coração nesta noite. E Deus quer que você tome uma decisão. Não é uma decisão que qualquer pessoa pode tomar por você. É uma decisão que você, somente você, porque é a você que Ele salvou. E é para você que Ele está falando nesta noite. Como Ele falou comigo nesta noite. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer te dar um direcionamento para um compromisso mais sério com a sua palavra, para um testemunho mais fiel, um testemunho mais constante de Jesus, para as responsabilidades com o reino de Deus, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, de permitir que o Senhor seja único no seu coração, de que o seu coração não seja dividido com mais ninguém, de que esta primazia seja exclusiva de Deus. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida nesta noite. E eu quero convidar você. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Não apenas vou orar por você, mas eu quero orar com você. Há coisas que só você vai poder fazer. Mas eu quero que você saiba que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que sonda a nossa mente e o nosso coração, sabe aquilo que nós precisamos mudar. E você tem a oportunidade de tomar essa decisão nesta noite. Não importa se aquilo que você foi convencido nesta noite seja algo insignificante, seja algo pequeno, seja algo que não tenha muita importância. Não importa se daquilo que você foi convencido é coisa séria. O que importa é que você tome uma decisão diante de Deus e diga para Ele: Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero viver a vida de santificação que o Senhor preparou para mim. Senhor, eu quero me santificar até aquele dia em que eu chegarei diante da Tua presença. Há lugar para a sua vida nesta noite aqui ao altar do Senhor. Levante-se, venha conosco. Venha orar conosco. Eu sei que ainda há pessoas que precisam tomar essa decisão. Lembre-se, sozinho você não vai conseguir. Você precisa de Jesus. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Deus. E Deus está ao seu alcance. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Deus quer fazer um milagre. Mas Ele espera que você tome a decisão. Não importa qual seja o tamanho do seu desafio, coloque-se no altar de Deus. Esteja abrindo o seu coração neste momento. Permita que o Espírito Santo de Deus sonde a sua mente, os seus pensamentos, daquelas coisas que o Espírito Santo tem falado a você e que você precisa melhorar, que você precisa mudar. Deus está tocando o seu coração neste momento. O Espírito Santo está tocando o seu coração neste momento. Pai, nós estamos diante de Ti em nome de Jesus Cristo. Tu conheces as nossas vidas, Senhor. Tu sabes, Senhor, que somos fracos, que somos imperfeitos, que somos propensos a tropeçar e cair, e que muitas vezes, ó Deus, nós confiamos na força do nosso braço, que muitas vezes, ó Deus, nós pensamos que vamos vencer, nós pensamos que isso não vai afetar as nossas vidas, que não vai ter problemas, e depois nós nos vemos, ó Deus, em aperto, em aflição, em inquietação de alma,
Mas nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha tocar a nossa alma, venha tocar, ó Deus, o nosso espírito, venha tocar, ó Deus, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração e os nossos sentimentos. Venha estabelecê-los em Cristo Jesus, o Senhor. Dá-nos a mente de Cristo, Pai. Dá-nos um coração igual ao teu. Dá-nos um coração inclinado a obedecer. Dá-nos um coração disposto, ó Deus, a obedecer. Coloca em nós, ó Deus, do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dá-nos força, ó Deus, para renunciarmos a nós mesmos e para buscarmos, ó Deus, o aperfeiçoamento da santificação no temor do teu nome. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos que estão aqui, cada irmão, cada irmã. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, inunde a sua alma, inunde o seu ser, que lhe traga paz, que lhe traga alegria, que lhe traga o gozo do teu Espírito Santo, que lhe traga, Senhor, as convicções inabaláveis da tua palavra, de que em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, estende a tua mão, Senhor, e dá vitória aos teus filhos e filhas, contra o diabo e as suas hostes, contra o mundo e as suas paixões, contra a carne e as suas inclinações. Ó Deus, aperfeiçoa-nos em nome de Jesus Cristo. Enche-nos da tua presença, enche-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos voltar aos nossos lugares, amados, certos da bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Coloque-se de pé. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor conceda sobre a tua vida os mais íntimos desejos do seu ser. Que o Senhor fortaleça a tua alma, o teu espírito, para que sejam inabaláveis diante de Deus. Que o Senhor ilumine os olhos do seu entendimento para você compreender as profundidades dos mistérios de Deus. Para que você caminhe de dia em dia e de glória em glória. Pai, despede, Senhor, os teus filhos aos seus lares, debaixo da tua bênção, da tua graça, do teu amor, dando a eles, ó Deus, o término de semana abençoado na tua presença, e que tudo quanto, ó Deus, eles fizerem, sejam por palavras, por obras, seja para a glória do teu santo nome. Que a tua graça repouse sobre as suas vidas, no nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E todos digam amém. Cumprimente o seu irmão. Encerramos o culto em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.